Tá Tá saindo legal aí, não? Também. Então vamos. Agora, Maravilhoso. mais uma. Aí. Fala galera! Paula Matos, youtuber. Hoje pra falar da tag Se Eu Fosse. Se eu fosse um mês, eu seria outubro. Um dia da semana, sexta-feira. Uma estação do ano. Uma estação do ano, verão. Me ajuda aí, Ju. Se fosse um planeta, qual é o mais legal? Saturno, que é tipo... É o mais legal? Ah, eu não sei se era mais legal, mas eu sempre penso. Tá, eu então gosto é das coisas isso, de Júpiter vambora. também. Se eu fosse um planeta, eu seria Júpiter. Se eu fosse uma direção, eu seria norte. Você pode escolher 3. Peraí, não, tô viajando. Tô viajando. Aqui, desculpa. Eu falei, ué, é estranho mesmo isso. Se eu fosse um móvel, eu seria um sofá. Se eu fosse um pecado, eu seria a gula. Se eu fosse um sentido. Sentido como? Visão, olfato, tato. Fazendo barulho. Se eu fosse você! Como é? Se eu fosse Se eu um... fosse um sentido. Se eu fosse um sentido, eu seria o paladar. Se eu fosse uma pedra, eu seria a esmeralda. Se eu fosse uma planta, eu seria a orquídea. Seria uma samambaia, não aquela... Se eu fosse uma flor, eu seria uma rosa amarela. Se eu fosse um clima, eu seria o calor. Que calor! Que calor! Se eu fosse um prato de comida, eu seria um churrasco. Tá louco? Se eu fosse um instrumento musical, eu seria um violão. Sabia. Se eu fosse um elemento, eu seria o ar. Se eu fosse uma cor, eu seria azul. Se eu fosse um animal, eu seria um leão. Se eu fosse um som. Se eu fosse um som é o... Tem vários sentidos. Se eu fosse um som... Se eu fosse um som, eu seria um som de piano. Se eu fosse um sentimento, eu seria o amor. Se eu fosse um lugar, eu seria... Será que um palco? Um estúdio, hein? Se eu fosse um lugar, eu seria o palco. Se eu fosse uma palavra, eu seria a harmonia. Se eu fosse um objeto, eu seria um carro. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria as mãos. Eu não vejo. 13. Vocês vão ter que me engolir! Se eu fosse um emoji, eu seria aquela carinha com um coração. Se eu fosse um símbolo, eu seria um símbolo musical, uma clave de sol. Se eu fosse uma música, eu seria É o Amor. É o amor! Bom, gente, então é isso. Chegamos ao fim da tag Se eu fosse. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Ativa as notificações, ativa o sininho, curte, compartilha com os amigos. Quem ainda não segue, bora seguir o nosso canal. Eu estou aqui com todas essas meninas talentosíssimas, então fiquem ligadinhos, não percam, tá bom? Beijo! Valeu. Posso agora mesmo, tá? Pode.